Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que lugar é esse o Egito? Já refletimos tanto que o Senhor realmente permite que a gente fique nesse estado de deserto para dar um tempo para que nós possamos aprender dele, esperar as suas demoras e poder caminhar valentemente para um estado de vida chamado Canaã, que é um estado agora de vida e não um lugar geográfico. O Egito representou para os israelitas, irmãos, um lugar de trabalho, de escravidão, de opressão também emocional, uma escravidão emocional muito grande e espiritual. E como consequência disso, gerou experiências e momentos de muito traumático. Era um povo realmente sofrido, o povo de Israel, que estava sob o jugo do faraó. Esse tipo de vida, de opressão emocional, de escravidão, de opressão, gerou, na verdade, na vida deles, um corte na raiz. Cortou a raiz dos sonhos de qualquer um daqueles homens e mulheres e suas famílias, não deixando antever qualquer esperança por causa desses transtornos todos da escravidão. Debaixo dos jugos, até os sonhos daquelas pessoas eram proibidos pelo faraó. Às vezes nós estamos num estado assim tão grande que as situações que vivemos, de tantas proibições emocionais que estão dentro de nós, das pessoas que convivem conosco, que nós perdemos a liberdade e até perdemos a liberdade de sonhar, de buscar sonhos, como se eles fossem proibidos para o povo sonhar. A cultura, a política dos egípcios, naquela época, interessava somente a eles, o faraó e o seu povo. Por isso, o povo de Israel estava subjugado, vivia uma permanente estado de medo, de insegurança. E por que não admitir um estado até de comodismo da escravidão que viviam em cada situação? Embora conformado, o povo nem podia experimentar as bênçãos do Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Em nossas vidas, irmãos, existem sinais dentro de mim, dentro de você, que demonstram quanto nós estamos, entre aspas, no Egito. Prisioneiros de nossos sentimentos, prisioneiros de nossos medos, das incertezas. Portanto, podemos dizer, o Egito não é um lugar para nenhum de nós, não é o nosso lugar. A situação emocional que você vive, ou viveu, eu vivo, então eu vivi já, os maus tratos, os pecados de estimação, que tanto prejudicaram a nossa vida na ausência de Deus, leva-nos a concluir hoje que nada tivemos de fruto, que esse lugar não é o meu lugar, não é o nosso lugar. Aí eu tenho algumas perguntas para mim e para você, mas responda por você, já que é um caminho de cura e libertação. O que você tem feito da sua vida? Como está a sua vida? Como é que está o seu interior? Está muito machucado? Talvez pelas experiências negativas que você já sofreu. Você está ferido interiormente, que descarrega a sua raiva na outra pessoa do seu lado, ferindo essa pessoa? Como você tem tratado a pessoa que está do seu lado? E a sua família, como você tem tratado? Você tem feito alguma coisa de positivo pela sua família? Nós estamos no caminho de viagem por esse mundo, à espera da nossa ressurreição da região celeste, onde há muitas moradas, e o Senhor nos disse. Então, olhando para a nossa caminhada nessa viagem de vida, como você vê os companheiros e companheiras dessa viagem? Como você percebe, existem inúmeros sinais ao nosso derredor, à nossa volta, que indicam com profundidade que nós podemos estar como aqueles israelitas, de tal forma subjugados pelo nosso emocional, que não estamos percebendo o mal que estamos causando a nós, ao próximo que caminha conosco e muito menos ao Criador, nosso Deus. Então é importante, é urgente, é imperioso identificar as forças que estão dentro de nós, que provêm desse estado de Egito, que ainda carregamos conosco no nosso interior,
Precisamos nos libertar, nos curar disso. Estão lá no nosso íntimo, é responsável pela nossa vida, para chegar o momento de dizer: minha vida não tem sentido. Nós já vimos então, irmãos, que o Egito daquela época, que prestava para matar os sonhos dos israelitas, tratando os sonhos como impossíveis de ser alcançados, e cada um ia acreditando nisso, deixando como resultado no rosto daqueles israelitas, homens e mulheres, uma expressão de morte e de tédio. A tirania de Faraó daquela época, a escravidão forçada, os vícios, também a cultura, com todos os atrativos e prazeres que tinham, e comodismo, matavam e tiravam o poder de sonhar. A escravidão experimentada no Egito pelos israelitas tirava deles a força do corpo, deixando eles exaustos no fim do dia, impedindo que eles tivessem tempo para a família, tempo para viver com outra pessoa, para seus filhos, e até tempo para Deus. Então, Deus tem planos para tirar você do Egito. Livrar a mim e a você de todas as formas modernas de tiranias que estão impregnadas da sociedade, mas também dentro da nossa vida emocional. Egito é um lugar de escravidão sem motivo. É sem motivo, não tem motivo para isso. Se você perguntar para uma pessoa se ela está vivendo esse estado, entre aspas, de Egito, prisioneira de traumas e medos, carências afetivas, como é que ela entrou nisso? Ela não vai saber responder. Por que ela está com derrota, com solidão, com frustrações, com prantos, gemidos intensos? Ela não vai saber responder isso. Ela não vai saber responder. E talvez nem nós saibamos responder isso. Porque a pessoa perdeu o fio da meada em determinado ponto da sua vida. Quase tudo aconteceu sem que a pessoa percebesse como num processo foi sendo traçado, puxado para aquilo que parecia ser correto, mas não era. Então, o que nós observamos aqui? As pessoas ficaram presas, não percebem e não sabem, até hoje, aonde estão. Não desfrutam mais da beleza da conquista, não têm prazer pela vida e por isso não conquistam nada. Na verdade, esse tipo de pessoa se deixou levar pelos gostinhos que ficam atrelados no nosso emocional por aquela situação em que nós e as pessoas julgaram que por isso poderiam ser felizes. O que escolheu parecia uma maneira correta de ser feliz e não era. No final, e depois dessas experiências mesquinhas e danosas à nossa vida emocional, e depois dessa experiência toda, não conseguimos ser felizes. Por quê? E não se sabe como sair do problema da angústia, dos recalques, e pior, acabamos rejeitando o auxílio divino, o auxílio de Deus. Tem muitas pessoas assim. A expectativa, irmãos, do ser humano em busca de felicidade vão se alterando assim como os relacionamentos e experiências. Nem sempre a gente acerta. A pessoa nesse estado, pensa assim comigo, e tomada por essas exigências e urgências, vai se comprometendo e quando percebe não encontra saída para suas angústias, não encontra saída para seus acertos. Ela não controla mais os seus sentimentos. A sua vida é baseada nos sofrimentos. Seus sentimentos é quem dominam a pessoa. Tipo de pessoa assim, os sentimentos acabam dominando ela. Ela é, então, doravante, uma fábrica de emoções, fabricando emoções de todos os tipos. A pessoa não percebe mais, ela se torna escrava. Quem manda na vida de pessoas assim são as suas emoções. Quase sempre estamos presos, eu, você, a humanidade, às nossas experiências que nos traumatizaram um dia. Estamos presos, escravos. São muito fortes as experiências emocionais da nossa vida. Desse nível, nós perdemos o rumo, perdemos o significado de nossas vidas, não temos prazer para a vida, são momentâneos, não conseguimos conquistar nada, irmãos. Não sentimos nenhum crescimento espiritual, que no fundo, na verdade, não existe. Só estamos vivendo a vida emocional. É assim que nós vemos em muitos encontros, grupos pastorais e louvores. Vive uma experiência emocional. Não vive uma experiência espiritual. E isso impede
que a gente identifique quem é o faraó da nossa vida. Faraó, em aspas, os caprichos em nossa vida. Não conseguimos, então, nesse estado, identificar onde estamos errando. Eu não errei nada, eu não sei onde eu errei. Não conseguimos perceber quem está nos oprimindo. Seguimos a maioria, que, consequentemente, como nós, também são pessoas que se sentem fragilizadas e inseguras. Ficamos nessa posição da maioria. Para concluir, nesse tipo de Egito, não se tem paz, é claro. Não se tem tempo. Lá como aqui tudo é feito para nos iludir, é momentâneo, tomar nosso tempo, prometer e não cumprir. É um estado lastimável. Lembre-se que nós já falamos que se pudesse ir do Egito até Canaã, em trajeto físico, né? Seria 40 dias, eles demoraram 40 anos, porque ficaram girando, com um amor tão grande de Deus que permitiu esse tempo de deserto para que eles observassem com alegria, sem murmurar, sem reclamar, a vida nova. Então eu posso dizer para você, digo para mim e para você que me ouve, Deus quer curar todas as suas frustrações. Deus quer restaurar em nossa vida, sejamos quem for, a nossa identidade. Deus quer nos conduzir para fora desse estado de coisas emaranhadas dentro de nós, que se identifica muitas vezes com o Egito que os israelitas viveram. Uma grande frustração do Egito, desse estado, é perceber que gastamos tantos anos da nossa vida, gastamos tanto suor e muito mais, muitos de nós gastamos tantas lágrimas e não tivemos sucesso nenhum em tudo isso. Por quê? Porque no Egito não tem paz. Numa situação de Egito nós não temos paz. Então Deus quer curar todas as frustrações, restaurar a nossa identidade. Deus quer te conduzir nesse trajeto fora do estado de Egito, estado de escravidão emocional. Egito é um lugar da falta de tempo. O faraó, ele tinha uma estratégia para manter pessoas ocupadas o tempo todo, o tempo possível. Essa estratégia não permitia que as pessoas tivessem tempo para o seu crescimento. A maior frustração do Egito é que a pessoa fica a vida toda trabalhando e não consegue nada. Era o que o povo fazia. Não tinha mais tempo para nada, não conseguia nada, só trabalhava. No Egito também existe uma cegueira. Cegava as pessoas. Na cegueira o escravo não tem projeto. Ele não tem projeto, ele não enxerga caminho novo. Ele não tem projeto e mais. O escravo olha para o futuro e só vê derrota. Muitos de nós pensamos no futuro, o que vai ser de mim? Ah, não vai dar certo. A gente não tem futuro, gente, a gente não tem futuro, só tem derrota no futuro. Acabamos não planejando nada para reconstruir ou construir a nossa vida. Então o Egito é um lugar de comodismo, sem perceber. Já que não se pode fazer nada para o futuro, melhor é se contentar com aquilo que o faraó está fazendo. Então nós contentamos com coisas mesquinhas, banais na nossa vida. Então uma pessoa assim, como os escravos, ele pensa, se não piorar, do jeito que está, tá bom. Né? Do jeito que está. Se não for para piorar, do jeito que está, tá bom. Ele não maneja o futuro, prefere ficar nessa situação. Lembra-se daquele ditado popular que até tem uma música? Tá ruim, mas tá bom? Tá ruim, mas tá bom. Se ficar assim, tá bom. Então nós vamos ficando escravos de uma situação que não precisávamos ficar. Deus quer que você, meu irmão, minha irmã, cresça e cresça muito. Você sabe qual é a sua posição nos braços de Deus, na vontade dele? Dentro do projeto que Deus tem para mim, para você, nós sabemos qual é o nosso lugar para sonhar, para almejar. Você tem permanecido, minha irmã e meu irmão, na posição que Deus tem te colocado, ou você tem trocado constantemente? É uma coisa para se pensar.
para fazer um retiro de reflexão pessoal e interior. Quantas pessoas que saíram da posição e voltaram daquela posição que Deus estava levando e voltaram a amassar barra no Egito? Foi para isso que Deus nos chamou? É esse o amor de Deus que nós cremos? Você conhece alguma pessoa assim que estavam crescendo e de repente voltaram a amassar barra no Egito? Com certeza você conhece alguém. No Egito, a família fica desestruturada. Quando nós lemos Êxodo, nós percebemos que aquela vida de escravidão fazia com que a gente entenda por que um escravo não tem estrutura familiar definida. E o que acontece quando perdemos a visão do projeto de Deus? Nós afrouxamos os nossos valores, afrouxamos, tornamos comum todos os princípios familiares. Deixamos o pecado entrar em nossa família, em nossas vidas, que a maldição pousar em nossas casas, em nossos familiares. Permitimos isso. A libertação do Egito, irmãos, restaura e define o papel de cada pessoa na sua família. A libertação do Egito vai definir o papel de cada pessoa da sua família na sociedade, na igreja e dentro do plano que Deus tem para você. Então, a libertação do Egito estabelece a herança que cada família tem direito de conquistar. Então, olhando para isso hoje, que o deserto não é, o Egito não é o nosso lugar, temos que sair disso, vamos meditar também que o deserto não é para nós ficarmos enterrados nele constantemente. Temos que dar uma mudança radical. Como já falamos, não colocar remédio novo em roupas velhas, vinho novo em odres velhos. Quando vamos apresentar a Deus um pedido de cura, um pedido de paz, uma graça, se temos alguma coisa para resolver, vamos resolver para depois voltar. Deus não pode ser uma pessoa humana que vai passar por cima de nossas dificuldades e dar a graça sem que a gente mude aqui dentro, gente. Não há condição de ter uma plenitude de vida no Espírito Santo, de galgarmos, saborearmos por que estamos aqui, por que Deus abençoa o nosso trabalho, por tudo que nós conquistamos. Com o interior nosso escravo de vícios e de pensamentos, nós nascemos para ser livres e a verdade é que nos liberta. A nossa verdade, qual é a sua verdade? Então o Egito não é para onde ficar. Temos que abandonar o Egito para ir para um estado de vida totalmente novo, totalmente transformador e transformado. E isso é fácil. Basta que a gente pare de rodear a nossa vida, de deixar para amanhã o que devemos resolver hoje, de não perdoar as pessoas porque elas que fizeram mal para nós e nós vamos enchê-los de sentimentos, escravidões emocionais. Doentes, depressão, ansiedade, até doenças físicas, por tudo que está emaranhado. Não temos futuro, não sonhamos com projetos novos, ficamos na mesma. Tá bom, tá ruim, mas tá bom. E vai ficando por isso mesmo, até contribuindo a Deus. Deus terá um dia melhor, Deus é que sabe, foi feita a vontade dele. Sabe que Deus quer a minha vontade de um povo que pode ser pobre, pode ser simples e humilde, mas de um povo escravo? Não. Meu Deus, é liberdade. Vamos orar um pouquinho. Vamos pedir no final dessa reflexão, nessa série, agora em cima disso para sair do Egito, pedindo. O Salmo 60, versículo 1 e 2. Ouvi, ó Deus, o meu clamor e atendei a minha oração. Ouvi, ó Deus, o meu clamor e atendei a minha oração. Dos confins da terra, clamo a vós, Senhor, quando desfalece o meu coração. Senhor, tirai-me do meu abismo. Pensa isso. O abismo onde me encontro. Arrebentai as correntes que me prendem ao passado. Libertai-me da escravidão, Senhor, da qual me sujeito, vivendo fora da tua graça e longe da tua face. Misericórdia, Senhor. Só tu, Senhor, pode me devolver a vida plena, a liberdade. Amém. Quando nós tivermos a humildade de avançarmos
para abandonar o Egito. Ficaram lembranças vagas. Mas não nos acomoda, visualizaremos o estado de Canaã, um estado de liberdade, um estado onde eu possa sonhar, criar minha família, almejar meus sonhos, conquistar o que for possível com a graça de Deus. Mas enquanto eu estiver na escravidão, sempre será assim. De que adianta estarmos caminhando para Canaã, pensavam os israelitas, se nós não temos nem o que comer direito, se nós não temos aonde repousar nossa cabeça se morrermos, pelo menos lá a gente era enterrado, a gente tinha cebola, a gente quer voltar à vida velha. Se eu soubesse, eu ficaria solteiro. E vamos carregando esse, se eu soubesse, voltamos ao estado do Egito. Não permita isso, meu irmão. Não permita a sua vida ficar escrava do passado, de sentimentos ruins. Vai de encontro a uma pessoa. Mande um recado para ela, peça perdão, perdoe, livre-se das escravidões todas. Não adianta vir me dizer que eu não sei o quanto você sofreu com esse momento. É verdade, você sofreu, você foi escrava, você foi oprimida, você foi oprimido, você foi até ao sangue diante dessa situação, mas não precisa viver nisso, já passou. Por isso se chama passado, passou. E a palavra de Deus que eu quero viver sempre é entender e compreender, e muito mais do que isso, experimentar que passou que era velho. Aquilo não existe mais. Os israelitas podiam pensar depois de 40 dias e não 40 anos, talvez 1 ano, 2 anos, que eles não estavam mais lá. Havia lembrança, mas eles não estavam mais lá. Então talvez não existisse mais, depois de alguns anos, alguns monumentos que eles construíram. Já tinha trocado o faraó, já tinha morrido muitos soldados que espancaram eles. Muitas coisas tinham acontecido, assim somos nós. Fiquemos atrelados ao Egito da nossa vida, e que muitos lugares em que fomos oprimidos, que fomos abusados, que nós fizemos coisas erradas, já nem existe mais. Dia desses, andando pela minha cidade que eu nasci, poxa, como eu estava estranho. Aonde era chácaras, onde era isso, não existe mais, são condomínios. Onde havia um campo de futebol, são fábricas. Quer dizer, não adianta ficar sonhando. Eu lembro, mas não posso ficar atrelado àquele momento, porque não existe mais, é passado. Sabe onde existe essas coisas? Aqui dentro, no meu emocional, que me faz chorar, sofrer e fazer as pessoas sofrerem e chorarem. Que Deus não permita isso na sua vida. Tenho certeza que essas reflexões fará você pensar um pouquinho no seu retiro. Se você está ainda no Egito ou não. Para finalizar essa série, o capítulo 4, que nós vamos entrar no outro encontro, será justamente sobre como fazer para sair do Egito. Não ficar enroscado no Egito, sentar à beira do caminho pensando que Deus virá ou que alguém vai me carregar. A caminhada é sua. Os que não podem caminhar, rastejem. Mas saia do Egito. Queira sair desse estado para te dar a oportunidade de ter uma vida plena, uma vida alegre, uma vida de liberdade, uma vida onde você tenha comunhão com Deus, com você, com o próximo, aonde as coisas que vêm de fora não entram no meu coração para me escravizar de novo, que eu seja livre, 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 como Deus me fez. Você pode fazer isso? Claro que pode. Claro que você pode, mas tem que sair do Egito. Depois de todas as reflexões de que nós sentimos e que nós carregamos como prisioneiros e escravos do Egito, agora é hora, na próxima momento, de refletirmos. Sair do Egito. Eu quero sair do Egito. Não quero ficar enroscado em sentimentos que eu trouxe e vivi no passado. Que Deus nos abençoe e nos dê essa oportunidade maravilhosa de vida nova, de esperança, de sonhos, para ir dentro do estado de vida. Podemos chamar de Canaã? Sim. Onde vão ter sofrimentos, tribulações, problemas, dificuldades, mas livres para sonhar, para reconstruir e para ser feliz como Deus quer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro.